boa tarde a todos presentes. Em nome de Deus, hoje eu estou por aberta a sessão, onde é uma sessão aqui interessante e que nós temos aqui com todo prazer recebendo a presença da nossa representante do Ministério Público, doutora Cláudia, onde nos honra com a sua presença e vem contribuir o nosso município. E chegou aqui hoje todos os vereadores, queremos agradecer a presença de todos aqui que estão em plenário e na galeria, agradecer a todos os itatubenses que estão participando neste momento pelas redes sociais, onde sempre temos a presença do Engar Cidadão, nosso amigo Cláudio e do amigo Maurício, o seu canal Tá Na Hora. Itatuba hoje é um dia importante, um dia que muita gente de Itatuba estará aqui hoje para ouvir a palavra de nossa representante, onde só vem trazer benefícios para Itatuba. Conheço o trabalho da doutora Cláudia e sempre tem trabalhado pelos mais humildes também. Pois é, doutora Cláudia, aqui nós estamos de porta aberta, estamos bastante satisfeitos e honrados com a sua presença. E neste momento, como foi nós convocamos essa para o povo e convidamos o povo para participar desta sessão, desta audiência pública, neste momento agradecer a presença de todos os vereadores, de todos vocês novamente, e estou passando com muita honra para a doutora Cláudia fazer uso da palavra e fazer seus esclarecimentos. Se sinta em casa, doutora, e se sinta abraçado pelo povo de Itatuba. Bom, minha gente, a finalidade hoje de estar aqui com vocês faz parte de um entendimento do Ministério Público de aproximar o Ministério Público da sociedade e de também prestar contas ao itatubense de toda a atuação do Ministério Público referentes a ações que digam respeito a esta cidade e ao seu povo. Coloco-me de início à inteira disposição de todos. Quem quiser tirar dúvidas, perguntar, questionar, eu farei todos os esclarecimentos sobre os diversos assuntos que a gente abordar. E poderíamos começar, se os vereadores concordassem, já no debate, ou querem fazer alguma explanação antes? A gente já entra? Bom. Como todos sabem, a gente passou por um problema em Itatuba no começo do ano, quando foi deflagrada de forma mais incisiva e pelas redes sociais e por canais de imprensa da situação crítica e que se passava à Escola Estadual de Itatuba. Recordo-me que no dia 18 de fevereiro, ao acessar as redes sociais, porque eu acompanho os 4 municípios através das redes sociais e dos canais de comunicação Engar Cidadão, Blog do Vavá. E na minha rede social eu tenho vários munícipes interagindo comigo constantemente. E eu verifiquei, através de umas fotos e de uma reportagem, a situação da escola, presidente. E eu estava em audiência e na mesma hora eu pedi a suspensão e me desloquei diretamente para a escola para ver de perto, porque aquilo que eu estava vendo, uma reportagem, eu achava, sinceramente, que era uma questão midiática, que não poderia ser naquele nível. Então, eu vim a Itatuba, os alunos estavam em sala de aula, os professores estavam em sala de aula, o ano letivo tinha acabado de se iniciar naquela semana. Já segue as fotos, pronto. Foi nesse dia aí que eu vim, trouxe algumas fotos para os senhores verem. Essa estrutura de cima que eu estou fotografando, prestes a cair, completamente comprometida.
a situação aqui dos banheiros. Esse teto aqui. Esse teto aqui, talvez a foto não represente bem, mas ele estava envergado, ou seja, por um milagre não houve uma tragédia. Por um milagre não houve uma tragédia. Passa. Aqui, ó. Esse fato me chamou a atenção porque esses alunos estavam conversando e essa estrutura estava completamente prestes a cair, envergada mesmo, não tinha condição deles estarem aí em segurança. Pedi para sair na mesma hora, aí. Esse fato aconteceu um dia antes ou dois das aulas começarem. Olha onde o teto caiu. Eu não acreditei quando eu vi isso. Aliás, essa foi a foto que me fez seguir para a inspeção. Feita essa inspeção, eu instaurei o procedimento administrativo na sede da Promotoria de Justiça e daí, através de portaria, eu fiz todo o levantamento do que, como eu iria, como membro do Ministério Público, conduzir essa situação da forma mais enérgica, porque a minha situação era, naquele exato momento, como era que eu ia permitir que os alunos continuassem assistindo aula diante daquele risco de desabamento? Aí disse, não, mas a senhora é engenheira, a senhora é técnica? Não, não sou. Mas tem coisas que a olhos nus você verifica. E um cuidado a mais com o filho dos outros, com os professores, com o serviço de apoio, era necessário naquele instante. E então eu tive que tomar de imediato a medida de esvaziamento dos alunos naquele exato momento da escola, dos professores. Eu tomei algumas oitivas e de imediato entrei em contato com o Estado da Paraíba, o Ministério Público, essa promotora de justiça, entrou em contato com o Estado da Paraíba, com a Secretaria de Educação do Estado, com a Regional de Ensino de Campina Grande, e nós efetuamos a recomendação de interdição imediata da escola. Recomendação da interdição imediata da escola. Isso tudo no mesmo dia, viu, gente? No mesmo dia. Está aí, recomendação imediata da escola. Transferência, aí veio outro problema. Onde era que eu ia colocar os alunos para ter seguimento à vida escolar deles? Porque eu estava entre o direito à vida e eu estava também entre o ano letivo curricular. Priorizei o direito à vida e segui tentando colocá-los num ambiente mais seguro. Surgiu a questão de transferência temporária deles para o anexo, mediante uma audiência pública que eu fiz com os representantes do Estado. Está aí o termo de audiência. De que dia, Natan? Tu enxerga melhor do que eu? No dia 18 de fevereiro mesmo. Fiz a audiência e dessa audiência surgiu a nova recomendação ministerial com os prazos e notificações para o Estado da Paraíba, através de seus setores, para que, paralelamente, construíssem no anexo, que a gente estava no anexo sem muro, ele estava coberto apenas com um tapume, e para que ele construísse o muro, ele tirasse uma caixa d'água que estava com a estrutura comprometida, ele fechasse uma cisterna que também gerava risco a uma criança, já tendo tido fato anterior passado, fizesse uma pintura, o mínimo necessário na instalação hidráulica e elétrica, para que os alunos, temporariamente, estivessem no local seguro e que oferecesse condições de estudar enquanto a gente resolvia o problema da construção da escola. As audiências seguiram, novos prazos foram dados, ficando cada um, se os senhores verificarem, rapidamente falando, a gente colocou prazos de 30 dias
para viabilizar a urgência e construção do muro, eu saí especificando Suplan para a questão da construção da escola, da nova escola, e aí depois as notificações para os demais setores, cada um com suas funções. Vocês percebam que, nesse momento, o Ministério Público estava com... Francinaldo? Nesse momento, o Ministério Público estava com um desafio muito grande nas mãos. A comunidade escolar é em torno de 890 alunos. Não é isso, professor Altair? A gente tem uma comunidade escolar em torno de 890 alunos. E esses alunos precisavam ser resguardados. Mas a coisa continuou fluindo, a gente continuou trabalhando, o vereador, incisivamente nisso, e a cada dificuldade que surgia, que a gente se estimulava mais. E, por fim, resumidamente, depois de mais 2 audiências, aqui é o laudo da Suplan, que eu solicitei, porque dizer que ia fazer uma reforma, presidente, como uma reforma ali? Ali tinha condições de reforma? Nenhuma. Então, eu não aceitava que os órgãos me dissessem, não, o Estado, a gente vai fazer uma reforma. Não, me traga o laudo, é permitido uma reforma? A estrutura tem condições, e me trouxeram o laudo, dizendo que não tinha nenhuma condição de reforma. Nenhuma condição de reforma. Tinha que ser uma construção nova. Eles fotografaram tudo de novo. Bom, com todo esse material colhido, tratando com a autoridade do porte de um secretário de Estado da Paraíba, o Ministério Público, na minha pessoa, agendou uma audiência, dessa vez em João Pessoa, com o Procurador-Geral de Justiça, chefe do nosso Ministério Público, doutor Francisco Seráfico, com a Suplan, com o secretário de Estado, professor Alessio Trindade, com a assessoria jurídica e com os procuradores jurídicos do Estado da Paraíba. Essa audiência aconteceu em João Pessoa, e foi nesta ocasião que eu fiz toda a exposição do que antes eu já tinha solicitado. Nós estamos aqui, Procurador-Geral e toda a equipe do Estado. Lá a foto final, com os secretários, com todos, a apresentação. E na mesa vocês estão vendo um projeto. Pronto, foi nesse dia que o Estado da Paraíba atendeu a recomendação do Ministério Público de construção de uma nova escola estadual em Itatuba e nos apresentou, perante o Procurador-Geral, o projeto. Esse aqui que vocês veem aqui é o professor Alessio Trindade, o secretário de Estado. E foi nesse dia que eu saí feliz e aliviada, porque a coisa estava dando certo. Daí em diante, o que é que acontece? Daí em diante, nós esperamos os documentos oficiais, e o Estado nos informou que quem vai comandar essa obra é a Suplan, através do comando de doutora Simone, essa que está aí. A obra já está orçada, e naquelas audiências que eu fiz, que tinha todas as recomendações do Ministério Público, com prazos, tem o prazo do processo licitatório que o Estado terá que promover e que já foi deflagrado. A obra vai custar algo em torno de 5 milhões de reais. Será uma escola de primeiro mundo, será uma escola referência, que, com muita fé em Deus, eu quero estar aqui no dia, entrando nessa escola, para a gente cortar esse laço todos juntos e que esse passado seja só um passado. E a gente inaugure uma nova etapa na vida dos estudantes de Itatuba, que tem uma educação com os professores de qualidade que eles já têm,
num ambiente de qualidade. A escola terá laboratórios, biblioteca, e assim, é linda, muito linda. Tem um projeto aí, Nathan, rapidamente. Voltando um pouco à reforma do anexo, que foi paralelo, que também foi feito. Está aí o levantamento do antes e do depois. Planilha de custo que o Estado me mandou. Os serviços. Olha o tapume e olha a cisterna como era. Foi feito esse serviço. A caixa d'água também. Serviço de limpeza das salas. Minha vista já não é tão boa, mas eu acho que dá para vocês verem, né? Rampas de acessibilidade, que eu também, a lei exige e a gente não deixou isso de lado. Os banheiros. Aí os serviços de elétrica, o tapume, corredores. E daí a gente entrega, a gente cumpre com o que foi dito, de que os estudantes iriam ter, e os professores iriam ter um anexo, eu não diria totalmente confortável, mas eu diria seguro e com o mínimo de dignidade para a gente atravessar essa fase até a entrega da escola. E, por fim, quanto ao complexo educacional, a gente tem um documento do governo do Estado, Secretaria de Educação, onde ele nos comprova que foi aprovada a demolição e a edificação de novo prédio, no qual constam, dentre outros, o cronograma físico, financeiro e planilha orçamentária dos serviços que serão efetuados. Está aí a prova que a escola vai sair com as bênçãos de Deus. Então, era isso que eu queria dizer aos senhores com relação à escola José Rodrigues e Ataíde. A planilha orçamentária. Aqui é onde consta o valor dos 5 milhões. Está pequenininho, mas está aí. À disposição de todo mundo lá do Ministério Público. Pode passar. Eu quero verdadeiramente agradecer a todos vocês que estiveram ao nosso lado no trabalho do Ministério Público, me dando força para continuar essa luta. Ora, é uma promotoria de justiça da comarca de Ingá, que estava ali junto ao governo do Estado, né, presidente? Né? Nós estávamos junto ao Estado da Paraíba. E esse caminho, diga-se de passagem, durou apenas 4 meses. 4 meses. É um tempo relativamente curto diante da grandiosidade do problema e da obra. Então, Deus abençoou de todo jeito. Mas isso só foi possível porque eu cheguei lá, vereador, eu cheguei lá, não foi com a força do Ministério Público, não foi nada disso, que a gente tem nada disso. Eu cheguei lá com a força do povo de Itatuba, que estava do meu lado, nas minhas redes sociais, deixando mensagens, deixando esperança, pedindo luta, pedindo tudo. E aquilo dali eu imprimia tudo e mandava em todos os meus documentos. Eu fico até arrepiada, porque inclusive nessa reunião lá em João Pessoa, procurador-geral, eu mostrava tudo que vocês me mandavam e eu dizia, a responsabilidade aqui, ó com quem é. E graças a Deus deu certo, como eu disse, com a força do povo. E de todos vocês, obviamente. Entendeu? Então, eu me senti na obrigação de vir a Itatuba, já que eu vim na interdição, vi a Itatuba trazer essa boa nova. E já digo em primeira mão, viu, presidente, vereadores, comunidade, que a gente não vai parar por aqui. Lincoln, seja bem-vindo. A gente não vai parar por aqui e, após essa reunião de hoje, nós estamos agendando
para trazer para Itatuba o secretário de Educação do Estado da Paraíba, professor Alessio Trindade, o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Francisco Seráfico, todos nós, e o próprio secretário fará a todos a exposição de tudo isso que a gente conversou no marco inicial de lançamento de pedra fundamental. Graças a Deus. Então é isso. Quero, neste momento, agradecer a presença da nossa presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, nossa amiga Elza. Agradecer a presença de Rejane também, presidente do Sindicato do Magistério Municipal. E dizer para todos que a doutora Cláudia pode ter certeza que ela vai ser reconhecida, que Itatuba jamais esquecerá dessa situação. A doutora Cláudia abraçou e pode ter certeza, se não fosse a presença, o empenho, a dedicação da doutora Cláudia, a história hoje seria totalmente diferente. Me desculpe por ser de corpo presente, mas é a realidade, não é da minha boca, é a realidade das ruas, dos pais de família, dos alunos de família. Pode ter certeza que jamais a senhora vai ser esquecida pela comunidade de Itatuba, pelo trabalho, o empenho, a dedicação. Pode ter certeza, lá no futuro, doutora, a senhora mesmo estando velhinha, mas vai ser lembrada. Se Deus quiser. E continue. E que fique por muitos anos, por muitos anos. Saudar a excelentíssima senhora Cláudia Cabral, promotora da comarca da nossa região. É uma satisfação estar aqui com a senhora e demais colegas vereadores aqui presentes. É motivo de alegria, doutora Cláudia, e de agradecimento. Eu fui aluno dessa escola, estudei aí. Meus filhos todos passaram por essa escola. Essa escola tem uma vida, essa escola. Infelizmente, eu participei de várias plenárias com o governo do estado. Toda plenária, os professores estão aqui, e a gente botava como principal objetivo de recuperar essa escola ou fazer uma nova escola. Mas, infelizmente, anos passaram os anos e mais anos, e não foram atendidas as nossas reivindicações. E graças a Deus, a senhora teve essa coragem e disposição de ir e lutar, e conseguiu já muita coisa que muitos tentaram e não conseguiram. Né? Não está feita ainda, mas se Deus quiser, o primeiro passo foi dado. Né? A senhora não só interditou a escola, mas como buscou a construção de uma nova escola. Isso é muito importante. Era muito fácil uma promotora chegar e interditar, ir para casa dormir e ficar tranquila, mas não, a senhora ficou lutando, provou A mais B, que a senhora conseguiu uma nova escola para a nossa cidade. Isso é muito gratificante. Isso vai ficar marcado na sua história, na história de Itatuba, dos nossos netos que virão e que vão estudar nessa escola, que vai dizer, graças ao esforço e empenho de doutora Cláudia, né? Porque se não fosse a senhora, né, missa de corpo presente, mas é a verdade, porque se não fosse a senhora, a gente não ia conseguir, nem tão cedo. Talvez conseguisse para frente, mas só Deus sabe quando, que faz muitos anos que essa escola está assim, nessas condições, precária, ainda às vezes faz uma maquiagemzinha e não resolve o problema. E se Deus quiser, eu tenho fé em Deus e vamos cobrar para a escola ser concluída. E se Deus quiser, nós vamos estar juntos na inauguração. Se Deus quiser. Muito obrigado a todos pela presença. Em nome do presidente Fernando, eu cumprimento aos demais vereadores, cumprimentar a doutora Cláudia, representante do Ministério Público, o qual seu nome eu cumprimento e agradeço a presença de cada um dos que estão aqui, desde professores, presidente de sindicatos, cada um. Nessa tarde muito especial e de resultados, onde a doutora Cláudia, representante do Ministério Público, ela mostrou o seu empenho, não digo só o seu poder, mas que o empenho dela valeu
quando ela, com tantos problemas, já em uma comarca, como é a de Ingá, onde já abrange vários municípios, ela deixou afazeres, e muitos que eu sei que tem. Quando veio a Itatuba, como ela mesma relatou, que viu através das redes sociais, o descaso que andava a escola, que é José Rodrigues. Descaso esse não por falta de pedido de nós, vereadores, representantes do povo, de professores, onde aqui temos alguns, Altair, Jaqueline, pessoas que vários anos já tinham feito esse pedido, mas graças a Deus chegou até o Ministério Público e que tivemos e temos uma promotora que ela não só usou o poder da sua caneta como representante lá do Ministério, mas como ela mostrou sua dedicação a tentar resolver o problema da escola, porque há vários anos já tinha pedido, aqui nada resolveu. Uma escola essa que Zé Rodrigues, escola de história, onde formou muitas pessoas ali, enfermeiros, odontólogos, muitas pessoas que formadas aqui em nosso município, elas passaram pelaquela escola. Então, doutora Cláudia, hoje venho aqui agradecer, não só como representante do povo de Itatu, mas também como ex-aluno daquela escola, o empenho, porque não temos ainda lá a reforma, mas já temos 98% de certeza que a escola vai sair. E isso, graças a Deus, ao seu empenho, porque mostrou que queria que fosse resolvido aquele problema. Então, Itatuba, cada aluno, ele queria estar aqui para lhe agradecer, mas não vai faltar oportunidade, quem sabe, quando o secretário de Educação estiver, tenho certeza que um grande número de alunos, ele vai estar aqui, que ele quer dizer obrigado, doutora Cláudia, pelo o que a senhora fez aqui em Itatuba. Muito obrigado, uma boa tarde. Fernando, nosso presidente, saúde a mesa, os colegas vereadores, doutora Cláudia, nossa grande guerreira, promotora que não dorme, estava no trabalho quando viu essas fotos. E veio a Itatuba, veio logo, que não acreditava no que estava vendo. Essa plateia que está nos prestigiando, doutora, hoje está sempre vindo, prestigiando toda sexta-feira essa Câmara, que antes era só os vereadores. Enfim, doutora Cláudia, a senhora disse que a mulher não é frágil, é isso, aquilo. Arrume um sanguezinho dessa mulher que resolveu esse problema para a nossa Câmara de Vereador, para esse povo de Itatuba, porque a senhora está sempre presente nas grandes questões e resolve o problema. É isso que eu defendo o seu nome, eu me orgulho de ser filho de Itatuba e ter essa pessoa que é compromissada com toda a sua comarca. Eu sei que não é só Itatuba, claro. Eu fico feliz em você ter vindo visitar hoje à tarde. Essa casa é nossa. Eu fico emocionado, como está fazendo o Fernando. É quando as pessoas cuidam do menor, do pequeno, que está lá no canto sofrendo, ia matar os nossos alunos, o futuro homem e mulheres do nosso país, da nossa cidade. Muito obrigado pela sua presença. Conto com esse povo aqui, conto com essa casa. Na hora que precisar, nós estamos a seu dispor. Muito obrigado pela sua presença, mais uma vez. Mais uma sessão na Casa do Povo, mais uma sessão onde tem a presença dos professores. Dos professores, doutora Cláudia, o sindicato dos professores, na professora Regiana aqui presente, mais uma sessão onde interage, envolve a população. A Câmara hoje está diferente. A Câmara hoje está demonstrando cada vez mais trabalho em parceria e harmonia e esclarecimento para a população. Na tarde de hoje, a gente agradece mais uma vez a presença e os esclarecimentos da nossa promotora, a doutora Cláudia, que é uma baluarte em todas as matérias. A criança, o adolescente, a escola, e etc, e etc, e etc, na nossa comarca.
a gente não pode deixar de aproveitar e perguntá-la, e tirar dúvida, e compartilhar sua presença aqui, que não é constante pelas suas atividades, pela sua correria, mas tenho certeza que depois da sessão ela levará várias indagações. Cumprimento também o nosso amigo Dr. Lincoln Pessoa, aqui presente, as alunas, como já falei, com uma boa tarde. Sejam sempre todos bem-vindos. Doutora Cláudia, tenha certeza absoluta que Itatuba reconhece o seu empenho na reforma e construção da futura Escola José Rodrigues de Ataíde. Tenha certeza que Itatuba será eternamente grata, como já foi dito pelos colegas. Tenha certeza que seu legado, sua história está sendo escrita nos anéis da nossa humilde e amada cidade. Pode ter certeza, doutora Cláudia, que onde a senhora andar em Itatuba, será sempre bem-vinda, as portas abertas, porque é o Poder Judiciário que, mais uma vez, demonstra parceria, demonstra comprometimento e demonstra, mais ainda, responsabilidade com qualquer causa. Eu queria aproveitar, doutora Cláudia, sobre a reforma da escola, uma pequena sugestão. Com a Suplan, que será contemplada, acho que processo licitatório, se na sua pessoa, em outras sessões, em reuniões com o secretário, o professor, existirá a possibilidade da empresa vencedora dessa linda e abençoada reforma que vai chegar, temos fé em Deus, primeiramente Deus, depois no seu trabalho e no trabalho dos demais, para que essa empresa contrate, é uma pequena sugestão, doutora, contrate pedreiro e servente da nossa cidade. Porque o dinheiro, a renda, movimenta o nosso município. Sabemos que a empresa participará da licitação. Sabemos, ou até pode estar acontecendo nesse momento, sabemos que a empresa pode trazer pedreiro, mestre de obra, engenheiro e serventes, cozinheiros de fora. Mas se existir, é uma sugestão, doutora, se existir essa possibilidade de abrir um leque para os profissionais do nosso município, tenha certeza que, mais uma vez, seremos gratos ao quadrado. E parabéns, parabéns mesmo. Sabemos de todo o empenho, do início ao meio que estamos hoje, e como a senhora disse, a senhora estará, sim, se Deus quiser, no cruzamento da inauguração da fita da nova escola José Rodrigues de Ataíde. Eu queria aproveitar, presidente, me permite, esticando um pouco o tempo, sessão extraordinária, em nome da mesa, facultar, ao decorrer da sessão, a palavra para alguém fazer alguma indagação, alguma pergunta, tirar alguma dúvida, porque a gente aproveita o Ministério Público na nossa cidade. A Câmara Municipal é a casa do povo. E falamos aqui, a voz é a voz do povo. Falamos, os vereadores representam vocês. Representa quem está aqui, representa o mototaxista, o taxista, quem está viajando, representa todos os conterrâneos. E, presidente, peço, assim, seguindo o regimento, claro, que se tiver alguém, claro, que quiser fazer alguma pergunta ao Ministério Público, que o presidente acate e a doutora esteja aqui para anotar e levar alguma indagação. Aproveito também, doutora Cláudia, para, como fazendo uso da tribuna, para que Vossa Excelência faça um apelo para a nossa comunidade. Para menos de 30 dias, estaremos votando e escolhendo os próximos conselheiros tutelar. Essa eleição é muito importante, gente. Hoje eu resisto, doutora Cláudia. Temos um conselho bastante atuante. Está presente a conselheira Laura Lúcia, que me direciona a ela nessa tarde. Ela é bastante atuante.
e tenha certeza disso, que a eleição do Conselho Tutelar, que será no próximo 6 de outubro, será importante a participação da população para escolher os próximos conselheiros tutelares do nosso município. É onde trabalha com a criança, com o adolescente, que trabalha diretamente com o Ministério Público, na pessoa da doutora Cláudia, quando vem algum problema, quando tem de resolver alguma situação. Aproveito também, passando uma vírgula, doutora Cláudia, queria algum esclarecimento do Ministério Público, assim me permita, presidente, referente à nossa UPA, a nossa, podemos dizer nossa, porque Itatuba ficou fora do consórcio intermunicipal, infelizmente. Infelizmente. Fui convidado, doutora Cláudia, por alguns vereadores, colegas do município vizinho, até pelo prefeito da cidade vizinha, para prestigiar a inauguração. E confesso que não fui, porque na reta final soube que o nosso município estaria fora desse consórcio. Coisa que o governador João Azevedo, no seu primeiro orçamento democrático em Itabaiana, eu estava lá, o governador João Azevedo pronunciou que seria um consórcio bastante produtivo e que seria feito em várias regiões do nosso estado. E antes de João Azevedo pronunciar isso, Ingá, a nossa comarca, na pessoa da doutora Cláudia, aqui presente, já mencionei isso, está registrado na ausência dela, estou mencionando na presença dela, os colegas vereadores são testemunhas, não é porque ela está aqui, Tiago Andrade está dizendo isso, está dizendo aquilo, de forma alguma. Já disse em outro momento, Ingá é pioneiro nessa modalidade de consórcio intermunicipal. Existe UPA? Existe. Guarabira, Cidade Grande, existe. João Pessoa, Campina Grande, Patos, Souza, Cajazeira, existe. Mas um consórcio intermunicipal não existia ainda no nosso município. E com isso, doutora Cláudia, eu queria algum esclarecimento da senhora referente à não presença ativa do município de Itatuba. Tive conhecimento que seria um valor irrisório, apenas R$10.000. Quem me disse foi o secretário de saúde do município de Ingá. R$10.000 seria a contrapartida de Itatuba nesse consórcio. E Itatuba, como eu disse, vinha participando, na reta final, deixou a desejar nessa contemplação desse consórcio intermunicipal. Mas aproveito também para dizer que Itatuba não deixou de ser contemplada nas assistências e nos atendimentos, assim chegando. Porque se o cidadão itatubense, excelentíssimo senhor vereador Manel Marques, passar pelo infarto, Ingá é mais próximo do que Campina Grande ou João Pessoa. E com isso, excelentíssimo senhor vereador Ronaldo Pedro, que é da área, poderia, claro, interrogação, se manter vivo. Poderia salvar a vida do ser humano pela curta distância. Excelentíssima senhora vereadora Maria Branca entende bem, sabe. Deixamos de ter, excelentíssimo senhor vereador Vavá, deixamos de ter atendimento em vários itens da saúde. Excelentíssimo senhor presidente Fernando, deixamos de ter. Mas, como eu disse, estão chegando lá, está chegando o cidadão itatubense e não estão deixando de prestar socorro. Até porque não podemos deixar de fazer o bem sem olhar a quem. Mas, excelentíssimo senhor vereador Telbano, quando se passa por uma triagem, excelentíssimo senhor vereador Ismar. E quando diz é de Itatuba, Itatuba não faz parte daqui. Itatuba não está ajudando o consórcio. Itatuba não é parceiro do consórcio.
Foi um simples acidente de moto, então fica aí, já já a gente cuida. Aí chega de Serra Redonda, que tem preferência, chega da própria Ingá, chega de Juarez Távora, que não faz parte da comarca, que fica registrado isso. E, claro, passa na frente daquele nosso conterrâneo itatubense. E eu queria, na tarde de hoje, doutora Cláudia, que a senhora desse alguma explicação. E se existe, a nossa intenção, doutora Cláudia, é de manter a harmonia entre os poderes. Se houve uma falha, não é feio reconhecer a falha, de forma alguma. Vamos concordar e vamos reconhecer a falha para melhorar no futuro, que quem ganha é Itatuba. Muito obrigado e boa tarde. Isso é muito gratificante. O Ministério Público está atuando com o povo. O Ministério Público, eu considero ele, sabe o quê? Um protetor das causas, aquelas causas que a gente pensa que está perdida, mas não está. Procure o Ministério Público. Então, eu quero agradecer muito nessa tarde a presença do Ministério Público e a presença da doutora Cláudia aqui. E as pessoas que estão aqui também podem fazer alguma pergunta para ela, que eu creio que ela vai responder a cada um de vocês, cada cidadão. Eu tinha 3 coisas para abordar aqui, a senhora doutora Cláudia. Eu não sei se pode. Eu queria abordar aqui sobre o contingente de pessoas que tem na prefeitura. Hoje nós temos um contingente na prefeitura de quase 500, não, são 187 pessoas efetivas e quase 280 pessoas contratadas. Eu creio que pelo Ministério Público, eu creio que eles queriam um concurso, porque várias cidades fazem concurso, e não sei por que Itatuba ainda não teve concurso. Eu sinto assim, que isso é um monopólio. Quase 280 pessoas contratadas e 187 pessoas efetivas. Então, as pessoas, eu creio que se tivesse um concurso era bom, porque as pessoas iam ter o quê? Segurança no emprego, né? E esse monopólio ia acabar, porque é o seguinte, você é contratado, se você falar qualquer coisa, você vai para a rua. E no concursado não, você não vai para a rua. Você é seguro, está assegurado. Então é sobre isso aqui. Eu tenho outra coisa aqui para falar, doutora. Eu não sei, eu vou falar aqui, a senhora está mandando eu falar, eu vou falar. Eu queria que a senhora tomasse conhecimento. É sobre o agricultor. O agricultor, você sabe, ele é uma pessoa que a única coisa que ele tem é o roçadinho dele. E vários agricultores, ele não tem direito a seguro safra. Um bocado já vieram conversar comigo, Manuel, eu sou agricultor, mas não cortaram meu seguro safra. E você sabe hoje, através das leis que vem hoje, o agricultor hoje ele tem que ter seguro safra e ele tem que ter o contrato do dono da terra. Mas vários agricultores não recebem seguro safra, falaram para mim. Foi que vieram falar para mim. Por quê? Porque no cadastramento, eu não sei se é o diretor ou é um chefe da Ematec, diz, não, você não pode não. E se eu sou um agricultor, como é que eu não posso receber seguro safra? Então eu queria que a senhora tomasse conhecimento disso, doutora. Outra coisa é sobre os agentes de saúde. A senhora, os vereadores aqui sabem que foi votado aqui um projeto sobre salubridade.
E os agentes de saúde ainda não receberam sua salubridade. Tem agente de saúde que não recebeu ainda as insalubridades. Então vieram falar comigo. Eu digo, não, eu vou tocar nesse assunto. E como o Ministério Público está aqui, eu quero que tome conhecimento disso aí. Para quê? Para que ele receba a insalubridade dele, que foi votado aqui um projeto. E insalubridade para aquelas pessoas que têm serviços perigosos, que trabalham com o quê? Com produtos químicos. Eles têm direito à salubridade. E tem pessoas que não estão recebendo salubridade. Eu sei que essa sessão foi aberta para umas coisas, mas a senhora me dá abriu esse leque para mim, então eu queria que a senhora tomasse conhecimento. E para que essas pessoas cheguem a receber a insalubridade, que são os agentes de saúde, 24 pessoas. Eu não sei se todos estão recebendo. Foi pessoas que veio a mim falar sobre isso. E sobre o seguro safra dos agricultores. Tem deles que não estão recebendo. E quando eles for aposentar, eles vão ter prejuízo. Por quê? Cadê o seguro safra? Que hoje o INSS ele exige do agricultor seguro safra e contrato aonde está trabalhando. Eu quero aqui agradecer a presença de todo mundo e obrigado a todos. Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar especialmente a comunidade escolar, os meus colegas professores, o pessoal da secretaria, os meus alunos. Cumprimentar especialmente a doutora Cláudia, que foi uma pessoa importantíssima nesse processo, desde o início, no mês de fevereiro. Na verdade, foi no dia da acolhida dos alunos que aconteceu a interdição da escola. E nós ficamos muito ansiosos com a reforma, como seria o ano letivo dos nossos alunos. E eu tenho, na verdade, agradecimento à doutora Cláudia. Não tem palavras para descrever o que a doutora tem feito pela nossa escola. E tem uma pergunta, porque existe uma ansiedade na comunidade escolar pelo tempo, pelo prazo de quando a escola nova vai começar a ser feita. Porque a gente está no prédio anexo, que é a antiga escola José Silvério, que havia sido descontinuada pelo governo do estado e estava parado o prédio. Nós estamos lá, tiveram alguns reparos, como a senhora bem sabe e mostrou aqui a todo mundo na sessão. Não é o ideal, não é nada de maravilhoso, mas dá para a gente continuar trabalhando lá. Mas existe ansiedade no coração da gente do prédio novo. A gente gostaria de saber se existe algum prazo da Suplan, se o Ministério Público vai fazer algum tipo de cobrança. Porque tem menino que está saindo do ensino médio e fica naquela ansiedade. Será que eu vou estudar na escola nova? Será que eu vou sair da escola antes de conseguir entrar no prédio novo? Então, é uma ansiedade que a gente tem, professores. Dizer também que eu fui presidente do conselho da escola por 4 anos. E sou testemunha, como alguns professores mais antigos são também, os alunos mais antigos que estão no final do ensino médio, também sou testemunha, que não foi falta de empenho e nem de nenhum tipo de compromisso com a direção escolar de não ter acontecido, nem ter sido trazida essa reforma para a nossa escola. Eu fui presidente de 2011 a 2015 do Conselho Escolar. Eu, pessoalmente, levei para João Pessoa e para Campina Grande, para a Regional de Ensino, não menos que uma dezena de documentos e de ofícios, junto com a diretora e junto com alguns colegas professores que passaram pelo Conselho durante esse período. O Conselho foi renovado, já se venceu, a escola está parada nesse sentido, porque a diretora pediu a exoneração, aí teve um problema com a direção que já está sendo remediado, e a nossa escola está parada. Mas não foi falta de compromisso em nenhum momento da gestão anterior de Dona Nininha, que não está presente, mas eu estou aqui e posso defender ela aqui em qualquer lugar. Sempre foi muito comprometida com a escola e com a questão do nosso prédio, porque não é de hoje, não. Estava desabando naquele dia, graças a Deus que a doutora é muito conectada, muito ativa nas redes sociais, eu sigo ela, sou fã dela, principalmente depois dos acontecidos, e ela teve, eu acho que um momento até divino, uma luz naquele momento que bateu no coração dela, e ela veio lá, num momento
que era dia de festa na escola, a acolhida do primeiro dia de aula dos alunos, e ela teve a coragem e o comprometimento de chegar lá e interditar a escola. Foi muito benéfico para a gente. Nós estamos apertados. Teve colega professor que perdeu o contrato, a escola foi apertada, era 890 alunos, como a doutora falou, mas a secretária me disse que diminuiu por causa disso. Teve pai de aluno que procurou a escola pedindo transferência para ir para a escola municipal, principalmente o pessoal do ensino fundamental. O ensino médio não perdeu muitos alunos, porque nós somos a única escola que oferece o ensino médio. Mas o fundamental perdeu muito e alguns colegas perderam seus contratos. Aí tivemos problemas porque o ensino médio foi totalmente colocado em um turno, o ensino fundamental totalmente colocado em outro turno, para caber todo mundo. Mas mesmo assim a escola está seguindo, já estamos perto do final do ano. Todo evento que a Secretaria da Educação, a terceira região, traz para nós, que sugere, a gente está fazendo, está participando, está prestando conta do serviço, como a senhora também faz muito bem, veio prestar conta aqui para a nossa comunidade. E o sentimento agora, nesse momento, é de gratidão e apenas de ansiedade, para saber quando a escola nova vai começar a obra, que os alunos querem saber se vão poder estudar na escola nova antes de sair do ensino médio. Muito obrigado. Cumprimentar os vereadores, que passou no início da fala, mas é uma satisfação estar aqui. Eu venho pouco à Câmara, mas é um prazer estar aqui, cumprimentar todos vocês, o pessoal de todas as entidades representativas aqui da nossa cidade, especialmente meus colegas de profissão lá da escola e nossos alunos. Obrigado, boa tarde. Só uma pergunta, professor, boa tarde. Em relação ao diretor, já foi resolvido o problema? Já contratou o novo diretor da escola? Nós estamos agora com o professor Carlinhos como diretor, que ele havia sido nomeado. Aí depois saiu um ofício tornando sem validade a nomeação dele, mas ele ouviu esclarecimentos lá na Regional de Ensino, que ele é o diretor, então ele está assumindo toda a responsabilidade da direção pedagógica e todos os problemas da nossa escola. A gente está correndo atrás para resolver principalmente a questão do conselho escolar, que tinha se vencido, e já estamos tentando resolver da melhor forma, os professores sempre colaborando com a direção, e ele está atuando. Voltou essa semana, e tomara que continue e que faça um bom trabalho. Obrigado. Primeiramente, registrar realmente, como o vereador Tiago falou, a eleição do Conselho Tutelar, minha gente. Dia 6 de outubro, é importante que a comunidade esteja presente, que venha, que participe. Nós estamos organizando a rota de transporte para buscar nas comunidades e trazer. É um dia de eleição normal e de extrema importância devido à magnitude que é o trabalho do Conselho Tutelar. Eu estou aqui com Laura e Lúcia. Aliás, nós estamos juntas quase todos os dias, né, Laura? Quase não, todos, porque às vezes 11 horas, meia-noite, ela está no WhatsApp comigo, né? Quando eu vejo a Pita, eu digo é ela. Mas a causa da criança e da adolescente requer isso. E parabéns, Laura, pela sua, assim como as meninas, pela atuação do Conselho Tutelar de Itatuba. Então, comunidade, compareçam dia 6 e escolha o seu candidato. Vamos lá. Com relação à escola, ainda o tema da escola, um registro inicial tocado pelo professor Altair, com relação à direção, Nininha. E quando eu comecei a investigar, levantar todos os documentos dentro da escola, ela me forneceu uma pasta onde, de fato, foi comprovado que eles, Nininha, a direção, o conselho, estava insistentemente, há anos, buscando uma providência, minha gente. Eu verifiquei isso em todos os ofícios, vereadores. E, assim, eu percebi o grau de sufoco que eles vinham vivendo há anos, porque eles estavam ali todos os dias. Eles estavam vendo o problema se agravar. E eu preciso fazer esse registro muito bem tocado pelo professor Altair, e nesse sentido. Quanto à pergunta do prazo da escola, eu não posso dar um prazo certo, eu não posso afirmar um prazo certo. O que eu posso dizer é que, no nosso sistema jurídico processual, uma obra dessa magnitude, ela requer passar por processos licitatórios que já foram iniciados.
num desses termos aqui que eu expus para vocês, tem um prazo de conclusão, início, meio e conclusão, se não houver nenhuma intercorrência no meio do caminho, de um processo licitatório, ele dentro dos padrões de normalidade, repito, se encerrar em 180 dias. Mas pode acontecer que nenhuma empresa entre, se candidata. A obra é muito grande, pode acontecer. E acontecendo isso, pela lei, terão que reabrir novos prazos. Então, por essas questões iniciais, que é necessária, que são necessárias, não tem como eu dizer um prazo certo, embora eu saiba a ansiedade de todos os alunos, familiares, professores, inclusive minha. Mas o que eu posso assegurar, para soltar aí, é que nós estamos iniciando, continuando com um procedimento desta feita, não mais para conseguir o que já foi conseguido, mas para acompanhar justamente esse prazo de construção. Quando o secretário estiver presente aqui, que a gente, se Deus quiser, vai chegar numa data consenso, ele poderá dar uma luz melhor sobre isso, a Suplan também. Mas o Ministério Público estará, sim, acompanhando passo a passo dessa atividade, desse processo. Penso eu que antes do final do ano que vem não sai, penso eu. Mas, como eu digo, eu falo de forma leiga, sem nenhum dado com relação a isso. Esclarecido quanto a isso. Quanto à fala dos vereadores, do professor, agradecer, minha gente, profundamente tudo que foi dito. Eu não quero mérito, nem quero louros para mim. Eu quero tão somente que o Ministério Público do nosso país, seja através da Promotoria de Justiça de Ingá ou de qualquer outra promotoria de outra comarca, tenha o apoio incondicional do povo local, porque a gente é o órgão defensor da sociedade e dos direitos sociais. Nós somos, o Ministério Público é a voz daquele que já não pode falar, que não consegue falar. Então, nós somos a expressão desse povo. Mas, como os senhores acompanham no cenário nacional, o Ministério Público vem sofrendo ataques, vereador, de todos os lados, e a cada dia surge uma PEC, a cada dia surge um movimento na tentativa de nos amordaçar, de nos calar, como foi a do abuso de autoridade agora, como foi a GEMAIS, e como outras que estão tramitando, e que as nossas associações de classes vêm lutando lá em Brasília para que a gente possa continuar sendo um órgão independente, autônomo, porque só assim a gente pode garantir a proteção da sociedade. Então, todos os méritos eu devolvo para a sociedade de Itatuba. Eu queria deixar esse registro. Ainda sobre a escola, deixar um depoimento pessoal de que no decorrer desse processo eu fiquei impressionada o valor moral, presidente, o valor moral dessa escola estadual de Itatuba, como os senhores vereadores relataram que estudaram lá. Porque o meu direct no Instagram, as minhas caixas de mensagens, o meu WhatsApp, eles ficaram extremamente lotados de pessoas que já não moram em Itatuba, que são itatubenses, mas que moram em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Blumenau, João Pessoa, Campina Grande. Assim, uma quantidade imensa de pessoas emocionadas e pedindo socorro, dando esse testemunho que os senhores deram, de que passaram por lá, de que se formaram, ou de que estão bem porque passaram por lá, da importância daquela escola. Então, eu percebi que, além de um patrimônio de valor educacional, a Escola Estadual de Itatuba, ela tem um valor moral. Eu diria que é um patrimônio moral da cidade. Eu percebi isso e esqueci de dizer, e tenho todos esses registros lá na promotoria, meus arquivos pessoais, de pessoas que estão fora de Itatuba que fizeram esses relatos. Conselho Tutelar, a escola. Sobre a escola, eu esqueci de falar algo? Não, né? A gente já abordou tudo. Deixar registrado que a gente vai continuar no processo de que a obra saia logo.
dentro do trâmite legal. Quanto à UPA, que o vereador Tiago abordou, tramitou na Promotoria de Justiça quando a cidade de Ingá foi beneficiado com o recebimento de uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento, que serve... Para que serve uma UPA? Vocês têm aqui na cidade as UBSs, antigos PSFs, né? Que são as Unidades Básicas de Saúde. As Unidades Básicas de Saúde, ela trata das ocorrências de saúde que a gente chama de baixa complexidade. Então, é uma febre de uma criança, é uma infecção, é algo de baixa complexidade que é tratado aqui. Não havendo tratamento, sendo algo mais grave, considerado de média complexidade, esse paciente que entrou pela porta da UBS, do PSF, ele é encaminhado para as UPAs, para a UPA onde ele referencia. E quando Ingá foi beneficiado com a UPA, a preocupação do Ministério Público na atuação da defesa da Promotoria de Justiça da Defesa da Saúde foi garantir a todos uma sobrevivência. Todos os senhores sabem que a gente lida com patrimônio, com orçamento. Sem dinheiro, não tem como nenhum serviço funcionar. Ah, mas existe, doutora Cláudia, uma previsão orçamentária de tantos mil reais dividido pelo governo federal, do estado e do município local. Existe. Mas a gente sabe que não é suficiente. Se fosse suficiente, da forma atual que está, as UPAs de outras cidades não estariam no caos que elas estão, sem conseguir dar conta da demanda. Porque nós temos a demanda de Ingá, tudo bem, mas a UPA vai atender só a demanda de Ingá? Não. Nós temos municípios de Itatuba, Serra Redonda, Riachão do Bacamarte, nossos vizinhos, além de outros, mas da comarca. Então, eu baixei um procedimento e procurei um meio legal, uma ferramenta legal de garantir a sobrevivência dessa UPA a longo prazo. Porque se a UPA for absolver, como absolve, os municípios vizinhos sem ter um aporte financeiro de cada município, o que é mais do que justo, porque a Constituição Federal diz que a saúde ela é tripartite, ela é responsabilidade dos 3 entes, federal, estadual e municipal. Então, nós fizemos todo um estudo, um levantamento e instituímos, sim, vereador Tiago, como bem foi falado, o primeiro consórcio intermunicipal de saúde em atendimentos de UPA no estado da Paraíba e que está servindo, graças a Deus, de modelo para os demais estados do Brasil. O que é esse consórcio? Esse consórcio é fazer com que cada município que vai ter um atendimento naquela unidade de média complexidade também pague pelo seu usuário. A responsabilidade não é dos 3 entes? Então, daí em diante, dentro do procedimento que instaurei na promotoria, nós passamos a fazer audiências públicas com os prefeitos da cidade de Ingá, Itatuba, Riachão e Serra Redonda, com os secretários municipais de saúde destas cidades, e começamos a apresentar dados e a requisitar dados de cada município. Então, requisitei, exemplo, Itatuba, quantos atendimentos são feitos em Campina Grande ou fora de média complexidade, a média mensal. Nos foi apresentado quanto custa a média mensal. E assim fizemos com relação aos demais. Depois de muito debatido, em 2 audiências públicas, nós chegamos à conclusão de que os municípios ficariam resguardados através de um termo de ajustamento de conduta e através da aprovação nas câmaras municipais de cada cidade, da lei municipal, que institui o Fundo Municipal de Saúde, para permitir que o município transferisse uma verba para o consórcio de atendimento ao seu usuário. Aí pergunta, mas como foi feito esse levantamento, vereador, dessa verba? Foi feita toda uma apresentação de cálculo de quanto é gasto com deslocamento para Campina, para João Pessoa, qual é a média mensal, mais ou menos, de cada, e se chegou a um valor X, e ficou acordado
aqui ficou acordado que seria feito o consórcio intermunicipal de saúde, como de fato foi feito. Nós estamos com 3 municípios consorciados, 2 da nossa comarca, que é Riachão do Bacamarte e Serra Redonda, e, para nossa surpresa, o município de Juarez Távora também nos procurou para que fizesse parte desse consórcio, porque para ele era mais vantajoso financeiramente e também essa questão que o Tiago falou da rapidez do socorro, vir para Ingá do que ir para Campina Grande ou João Pessoa. Já que Itabaiana não tem, já que a UPA de Guarabira está em situação também precária. Então, nós estamos com esses 3 municípios. Itatuba realmente não firmou esse TAC, não está participando desse consórcio intermunicipal de saúde, não está havendo essa participação do município de Itatuba com Ingá. Mas a UPA de Ingá está, sim, como deve ser feito, atendendo todo cidadão de Itatuba. Está, sim, sendo prestado todo o atendimento médico lá, mas sem o consórcio. E a título de dados, nós abrimos, a UPA foi aberta em julho e o primeiro paciente foi de Itatuba. Foi isso? Apresentar um dado aqui a vocês. Olha, a UPA de Ingá foi aberta em julho e Itatuba teve 35 atendimentos. Ou seja, mais de 1 por dia, no mês de abertura. Em agosto, Itatuba teve, na UPA de Ingá, 77 atendimentos. Mais que o dobro e mais de 2 por dia. Nós temos registros de pessoas que tiveram o primeiro atendimento, que foram passaram para alta complexidade, mas foram devidamente encaminhadas, porque vai para a ambulância para Ingá, lá de lá, não, tem que ir para lá, mas já vai encaminhado. Você percorre o caminho certo da média e da alta complexidade. Então, é um serviço que está funcionando, mas para que ele possa funcionar, o orçamento tem que estar garantido. A equipe médica está lá, a equipe de enfermagem, de técnicos, de apoio, e esses municípios que estão consorciados estão colaborando com base num valor que é bem menor do que deslocar para outro canto, e os munícipes estão acobertados. Então, apesar de Itatuba não estar participando do consórcio como as demais cidades, Ingá está suportando sim e está atendendo sim o cidadão itatubense. Espero que a situação melhore, né? Daqui para frente, porque é um benefício para o povo. Porque se a UPA de Ingá fechar, não vai prejudicar só Ingá, vai prejudicar toda a redondeza. Então, eu estou lá trabalhando no fórum de Ingá, na minha promotoria, lá no Ministério Público, mas eu posso ter, de repente, um mal súbito. Eu tenho um plano de saúde, mas qual é a porta primeira de atendimento e de socorro que vai me ser oferecida? A UPA. Então, a UPA é um benefício para todo mundo. Por isso, a minha insistência em tentar não prever, meu Deus do céu, mas em tentar assegurar, ainda que da forma mínima, uma sobrevivência a longo prazo. Daqui a 10 anos ela esteja lá, 5 anos ela esteja lá, entendeu? Então, para isso, a gente tem que fazer o alicerce da casa para que o telhado não caia. E foi isso que o Ministério Público da Saúde, em parceria com o município de Ingá e os demais municípios consorciados,
Foi essa parceria, esse consórcio que a gente está com bastante esperança na prestação desse serviço. Então, quanto à UPA... Tem mais uma coisa, não tem UPA. Se a gente for assim, você for levar um paciente para Campina Grande, uma pessoa, não tem UPA. Como tem UPA? Sim, muito bem, porque o sistema, exatamente, porque o Sistema Único de Saúde é isso, ele é dividido em baixa, média e alta complexidade. Então, do mesmo jeito que se um paciente chegar numa UPA com atendimento que era para ter passado pelo PSF, ele vai ser retornado para o PSF, porque a gente precisa que aquela UPA esteja com leitos para quem realmente precise. Do mesma forma, os hospitais em Campina Grande, outras UPAs de Campina Grande, não. Tem que ir para lá, para ir para Campina. É verdade, tem todo esse trâmite aí para ser feito. E pronto. Com relação os demais pleitos que o vereador trouxe, eu me reservo a só me manifestar quando eu tiver algo em minhas mãos. É um pleito do vereador, é um direito-dever, né, de falar por quem lhe procura, mas eu vou pedir licença para me reservar a falar sobre o fato em si, o caso concreto, quando eu estiver com ele em minhas mãos, sob pena de estar dando assessoria, o que me é vedado por lei. Dos 3 casos, posso falar rapidamente com relação à questão dos concursados e prestadores de serviço, porque já existe um procedimento em tramitação e já está em fase de levantamento. Isso daí eu posso dizer. E o que mais? Deixei de falar mais alguma coisa para vocês? Sim. Sim. Certo. E várias vezes a gente ia para Campina com o paciente, e várias das 2 ruas não atendia, ia entrava, não atendia, voltava o paciente para ir. Está vendo aí? Arriscado o paciente morrer só nesse vai e vem. Às vezes até eu subia com o médico, apelava para atender, o paciente morrer. Então, isso. E agora com a UPA, nós vamos para Ingá. Nós vamos para Ingá, a médica atende, faz os procedimentos. Se for necessário, encaminha. Aí eles ficam tentando a vaga, porque a regulação só é feita de médico para médico. Para médico, exatamente. E às vezes não consegue a vaga, eles mandam o paciente vir aqui para Itatuba. Quando ele consegue a vaga, liga para o paciente e a gente leva diretamente para Campina Grande. Quando pode voltar, senão tem que ficar. Exatamente. Se der para voltar, teve um caso essa semana, o paciente suspeitava-se de pneumonia, só que o paciente não era pneumonia. Esse caso foi quarta-feira passada. A médica suspeitou pneumonia, mas não conseguiu vaga para o trauma, mandou o paciente vir para casa, como daria para esperar um pouco. E quando foi à tarde, ligaram para a maternidade para a gente levar o paciente até Campina Grande. Quando chegou lá, o paciente estava com apendicite aguda. Foi operado de imediato. Se não fosse a UPA, o paciente ia morrer. Morrido, olha aí, tá vendo? Importante, gente. A UPA é importante demais para todos nós. Essa UPA, ela tem que sobreviver. E só a título de registro, vereador, resta salientar que quando se dá entrada no Ministério da Saúde em Brasília, no procedimento da UPA, a verba só sai federal depois de aproximada. Eles têm até 6 meses para mandar a verba respectiva. E a UPA foi aberta em julho e o processo ainda está tramitando em Brasília, ou seja, ela está às expensas, às custas do município de Ingá, sede, e daqueles que conveniaram, ou seja, a gente ainda está, vamos dizer assim, nos aparelhos na UTI. Porque tudo lá em Brasília tem toda uma formalidade, apesar de que o instrumento do consórcio, feito com o Ministério Público, com os municípios, ele foi uma porta de entrada lá em Brasília para o processo ser deflagrado mais rápido. Daí está sendo utilizado no Brasil todo esse instrumento como uma via de
tentar ao menos minimizar a saúde pública do nosso país. Nesse caso aí, um caso desse, a paciente era de Ingá mesmo, num estado gravíssimo, paraplégica na UPA, com um abscesso, uma coisa horrível, prestes a perder a perna pela gangrena, essas coisas. E o encaminhamento da UPA de Ingá para o trauma em Campina não surtia efeito, não atendia, não tinha vaga e mandava ir para outro hospital. E o Ministério Público, a gente foi comunicado disso pela própria UPA, a direção da UPA, mandou a documentação de imediato. A Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde de Ingá, nós mandamos um ofício, mandamos um servidor do Ministério Público, mandamos a paciente na ambulância e mandamos diretamente para a direção do trauma. Foi o trauma, não foi, Francinaldo? Francinaldo está aí? Do HU. Porque estava uma briga, trauma e HU. Manda para o HU, nenhum queria. Mandamos para o HU, direcionado, o ofício, eu falei para o servidor, colha a assinatura do próprio, porque a paciente está aí, o estado é grave. Eu fui lá na UPA ver. Porque uma coisa é a letra fria da lei, né? Outra coisa é a gente dar um pulinho ali e ver o estado da pessoa. E a moça paraplégica, já sem atividade nas pernas, e ainda prestes a passar por uma infecção generalizada. Enfim, depois desse procedimento do Ministério Público lá, juntamente com a atuação da UPA, a gente conseguiu tudo e de imediato foi feito socorro e graças a Deus ela está bem. Mas isso é só para registrar mesmo, como o sistema é importante. E é tão importante que nós estamos também desenvolvendo um trabalho, um projeto do Ministério Público de fortalecimento da atenção básica. Isso é um bom tema para os vereadores também abordarem em suas plenárias, professores também, nesse sentido de conscientização. Porque muitas vezes a pessoa quer passar direto. Tendo ali o método do PSF, que poderia ser resolvida ali, aí passa direto para um hospital, aí toma a vaga de outro, aí causa esse tumulto, aí quem precisa está numa ambulância que não vai ter leito. Está entendendo? Então, é de extrema importância que a sociedade entenda o Sistema Único de Saúde, como ele funciona, até no linguajar, professores, no linguajar básico, rasteiro, dá para se explicar que existe isso, existe aquele lá de baixo, que é a baixa complexidade, vamos passar por lá. Se o médico de lá entender, não, é média complexidade, o próprio médico encaminha, porque o nosso sistema é assim. Se não, não é média não, é alta, vai precisar de uma cirurgia gravíssima, e já encaminha. E já fazendo isso é difícil com os encaminhamentos, porque está tudo sobrecarregado. Mas se a gente, quando eu faço inspeção em hospital ou em algum canto, que a gente pega os prontuários que os médicos vão falando, a maioria poderia ter sido resolvido lá embaixo. Entendeu? A partir do momento que eu tenho uma gestante, uma mãe que deu à luz a um filho e que sofreu uma eclâmpsia, e está num hospital de alta complexidade entre a vida e a morte, porque esta mulher não passou por vontade própria pela unidade básica de saúde para fazer o seu pré-natal, onde no pré-natal os médicos iriam verificar que ela tinha uma tendência a desenvolver pressão alta, a desenvolver eclâmpsia e outras doenças graves decorrentes da gravidez e do parto. E isso só foi constatado quando o fato aconteceu lá em cima. Eu poderia ter evitado isso se eu tivesse fortalecido a atenção básica. Então, é isso que a gente está. Fiz inspeções nas UBS essa semana atrasada, aqui em Itatuba, em Riachão, em Serra, já decorrente desse processo, desse projeto. Da gente pegar na base para evitar que lá em cima... Então, se cada cantinho fizer isso, a gente vai deixando os hospitais para quem realmente precisa, né? É uma questão de consciência. Gente, hoje tudo é consciência. Não adianta. Direito todos nós temos. Deveres também. Mas a gente tem que ter direito e dever aliado à consciência. A gente tem que saber usar os nossos direitos. Então, quanto à UPA, é esse esclarecimento. Fé em Deus que lá na frente a gente resolva isso da melhor forma. Não iremos desistir. E pronto, as 3 colocações já falei.
E, de minha parte, está o Ministério Público à disposição de todos lá. Todo mundo que me conhece sabe que minha vida é corrida, mas sempre acha um jeitinho, né, Lau? Sempre é, né, professor Tauí? Sempre acha um jeitinho de me achar, de falar comigo. Eu sou extremamente aberta, não tem dia nem hora, nem que seja no meio da rua, no corredor do fórum, na entrada da minha sala, no WhatsApp, mas eu estou falando. Eu estou falando. O negócio é só me lembrar dos casos que está dizendo, mas eu estou falando e tentando com vocês. E o Ministério Público, assim como a Câmara Municipal Casa do Povo, Ministério Público Casa do Povo também. Está lá para vocês de portas abertas. Muito obrigada. Muito bem lembrado pelo meu estagiário. Estagiário voluntário, viu? Exemplo, vocês estavam falando sobre a questão de estágios voluntários. Ele faz parte do programa de estágio voluntário do Ministério Público do Estado da Paraíba, lotado na minha promotoria, e tem agregado muito e vai longe. Natan vai longe. E, como ele me lembrou aqui, gente, eu tenho também dar satisfação a vocês, porque a gente também fez audiências, vocês também me cobraram, vereadores, a questão do Banco do Brasil de Ingá. É uma luta. É uma luta. A gente já fez várias audiências, já chamamos superintendência, já requisitamos documentos, e o último documento que a Superintendência de Brasília nos mandou era no sentido de que o Banco do Brasil de Ingá estava rebaixado a posto de atendimento e que não iria mudar. Não estava disposto a fazer qualquer ajustamento de conduta com o Ministério Público, porque era uma decisão da superintendência de não elevar novamente a agência o posto à condição de agência, o que vem causando um prejuízo imenso para toda a comunidade. A gente está com o comércio fechando, com o empresário quebrando, a gente requisitei de todos os municípios da comarca um relatório fiscal, porque eu digo, eu vou ter que ajuizar, então preciso ter elementos. Requisitei dos municípios, das secretarias de finanças, um relatório fiscal sobre a evolução ou queda do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço, para a gente ver o impacto de um banco desse fechado, e a gente tem a queda disso. Tivemos as audiências públicas com depoimentos de aposentados, pensionistas assaltados em Campina Grande, no decorrer do caminho, que perderam tudo. A gente tem toda a dificuldade registrada por termos de oitiva. E com esse documento da superintendência, que não estava disposto a abrir a agência, que fazia parte de uma política nacional de rebaixamento, que tinha colocado outros postos de atendimento, mas, enfim, nós ajuizamos a ação civil pública com um pedido de liminar perante o juízo de Ingá contra o Banco do Brasil, solicitando via ação que fosse determinado ao juízo em liminar a abertura já imediata enquanto o processo seguia. E como pedido final, que a agência, que o posto voltasse a ser agência devido a tudo que foi colhido e apurado. Essa ação está tramitando na primeira, segunda vara. Na segunda vara de Ingá, a liminar não foi analisada ainda. Pelo que eu fiz uma busca ativa lá, vai ser marcada uma audiência conciliatória antes da análise dessa liminar. Então, o trabalho do Ministério Público foi feito, a gente esgotou toda a via administrativa. Quando a gente esgotou tudo, só nos restava um remédio, que era bater as portas do Poder Judiciário, através da ação em favor de toda a coletividade, de todos vocês, inclusive pedir condenação do banco em dano moral, porque é o aposentado, é qualquer do povo que tem que sair, dano moral, pedir dano material, porque a agência está fechada, mas as taxas estão sendo cobradas nas contas dos clientes. Então, o serviço afere também o Código de Defesa do Consumidor. Então, está tudo lá, em favor da tutela coletiva, em favor do povo. E
Vamos aguardar para ver o que é que acontece. De antemão, eu fiz uma pesquisa num levantamento que eu já dizia isso nas audiências. O Tribunal de Justiça da Paraíba está cassando as liminares, que determina a abertura dos bancos. Mas, quando eu vou olhar o caso a caso, esse que ele cassou é um caso infinitamente menor do que o caso da gente da comarca. Porque aqui a gente instruiu com documento fiscal, com relatório fiscal, com depoimentos. Então, eu tenho muita fé também que a gente consiga essa vitória. É rezar, orar, porque faz falta mesmo. Então, era esse esclarecimento. Obrigada, presidente. Eu, como representante do povo dessa cidade, a parte que me toca, quero agradecer ao empenho e à dedicação de doutora Cláudia, onde, para se chegar, tem que ser dado o primeiro passo, e o primeiro passo foi dado. E, doutor, e voltando em relação à UPA, eu aqui analisando a situação, onde tem 3 cidades que contribuem com ajuda para a UPA, e eu fico pensando, as pessoas de Itatuba, várias vezes, os pacientes, eles estão numa situação lá que acontece às vezes, que eles estão usando os medicamentos, outras coisas, que foi de outras prefeituras, de outras cidades, entendeu? Eu acho que Itatuba, em parte também, eles estão sendo beneficiados com a ajuda de outros municípios que não tem nada a ver com Itatuba. Eu penso dessa maneira. E também sobre a UPA, eu quero aqui endereçar um recado ao excelentíssimo prefeito, que nós aqui estamos aqui, a qualquer momento, disponível aqui, é aquele que manda o mais rápido possível um projeto aqui, que com certeza todos os vereadores aqui não vão ter dia nem hora de votar esse projeto. Eu tenho certeza disso, e eu espero que esse projeto seja encaminhado, entendeu? E eu olhando, Serra Redonda, doutora Cláudia, o repasse de Serra Redonda é muito menor do que o de Itatuba. Itatuba é 0,8 e Serra Redonda é 0,6. E de Serra Redonda está contribuindo. Eu espero o bom senso do prefeito, que ele encaminhe para a Câmara, e aqui pode ter certeza, doutora Cláudia, todos aqui que estão vendo, todos que estão nas redes sociais, que eu convoco uma sessão extraordinária e esse projeto com certeza será aprovado. Quero aproveitar também, em relação, voltando ao assunto da escola, que eu participei, como vereador e como filho de Itatuba, de vários orçamentos democráticos, vários anos, doutora. E a caravana de ônibus, e uma das primeiras reivindicações era a reforma da escola José Rodrigues. Foi 2, 3 anos, não, foi vários. Desde o primeiro orçamento democrático que houve, era uma das reivindicações prioridade. E o governo de Estado, em período nenhum, olhou para nós, para a nossa comunidade. Doutora Cláudia, encerrando, eu só tenho que agradecer a Deus, a sua presença está no meio de nós, de ter abraçado essa causa, e se Deus quiser, ela será realizada para o bem da comunidade de Itatuba. Muito obrigado a todos. E vou deixar as considerações finais para a doutora Cláudia. E espero, doutora, que outro dia nós podemos se reunir aqui em prol da comunidade de Itatuba. Pois então, quero finalizar agradecendo a todos vocês que vieram, que vocês sejam agentes multiplicadores das informações colhidas aqui, agentes multiplicadores das ações sociais, agentes multiplicadores das cobranças, inclusive a mim, membro do Ministério Público, aos vereadores, aos agentes políticos. Cabe, como eu disse no começo, a sociedade tem um papel importantíssimo e um poder, aliás, é quem detém o verdadeiro poder. Então, eu quero agradecer imensamente a presença aqui, agradecer imensamente a toda a Câmara Municipal, aos vereadores, que eu conheço um por um, que sempre estão lá no meu gabinete, trazendo uma causa da população,
estão lá lutando, estão lá perguntando, estão lá buscando uma saída para seu povo. Vocês são atuantes, é uma Câmara Municipal atuante, é uma Câmara Municipal que tem o respeito do Ministério Público. Eu vejo a preocupação de vocês, tem suas dificuldades, mas os senhores estão aí lutando, e eu quero agradecer imensamente e dizer que me senti em casa em estar aqui nesse diálogo aberto, nessa audiência pública. A minha intenção é estar cada dia mais próximo do povo, porque eu nunca fui uma promotora de justiça de gabinete. Eu sempre gostei de estar na rua, de estar ouvindo o povo, de estar lutando. Foi para isso que eu fiz o concurso do Ministério Público, foi por isso que eu escolhi ser Ministério Público, e Deus, graças a Deus, foi quem me escolheu, e a Deus eu peço todo dia que me capacite, que me dê sabedoria, porque a gente lida... Eu digo que o Ministério Público é um hospital. Se algum estudante quiser passar 24 horas, um diazinho na minha promotoria, vai sair de lá entendendo verdadeiramente o que é o Ministério Público, e se ele não sair doido. Porque, de repente, eu estou numa urgência na causa da saúde, de repente entra o conselho tutelar com uma criança abandonada, que de repente entra outra situação de um idoso, e eu deixo um numa sala, não é assim, Lau? Eu deixo um numa sala e vou para outra, e de repente eu estou fazendo uma coisa urgente aqui, presidente, relativa à infância e juventude, mas aí a moça está morrendo no hospital, eu deixo esse que está menos grave e vou para esse. Então, o Ministério Público é bem isso. É bem um hospital mesmo, de almas e de conflitos, de alegrias e de tristeza. Então, agradecer, minha gente. Muito obrigado, e eu estou lá para vocês. Muito obrigada. Pois é, voltando também, agradecer a todos presentes, ao mesmo tempo já convidando a todos que sexta-feira à noite estaremos aqui com a sessão, e agradecer àqueles que fazem parte do Ministério Público, nosso amigo Francinaldo, o estagiário, e está encerrada a sessão. E todos fiquem com Deus.